Pessoal, bom dia, tudo bem? Nas nossas últimas aulas, sejam bem-vindos, antes, né? Nossa última aula, eu postei para vocês um artigo falando sobre o processo de formação da identidade dos indivíduos e organizações, certo? Então, como que é um processo de formação de identidade? Nós podemos dizer que um processo de formação de identidade para a sociologia é aquele processo onde o indivíduo, dentro do seu contexto, ele se desenvolve culturalmente, socialmente, politicamente, nas suas ideologias, nas suas concepções de mundo, na sua forma de vivenciar a sua realidade. Podemos dizer também que há um processo de identidade pessoal e um processo de identidade social. Muito bem, o processo de identidade pessoal, como é que ele vai se dar? Ele se dá pela sua experiência, conhecimento que você vai, conhecimento que você vai adquirindo ali durante o seu tempo de vivência com determinadas pessoas, com determinado grupo, com determinada sociedade, digamos assim. Já o processo social, ele se dá no engajamento dentro do processo cultural. Podemos dizer assim, se você vive numa sociedade onde ela cultiva determinadas concepções éticas, moral, religiosa, você tende a se caminhar para aquela direção, a se formar uma identidade social direcionada para essa sociedade. Segundo Lopes, em 2001, define o significado de identidade social da seguinte forma: como sendo construído pela ação conjunta de participantes discursivos em práticas discursivas situadas na história, na cultura e na instituição. É exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Se você faz parte de um determinado grupo, você acaba ali, digamos assim, filtrando as ideias daquele determinado grupo, a forma de viver, a cultura daquele determinado grupo, passa a ser sua. E nesse processo você vai se autoconstruindo, autoformando a identidade social sua, dentro desse contexto social, certo? A mesma coisa é a pessoal. Só que a pessoal acontece o processo com algumas diferenças. Você se espelha em alguém. Por exemplo, quando você tem ali ao seu lado a sua família próxima, presente, participante, você tende a ter uma identidade pessoal direcionada àquela cultura ali da sua casa, da sua família, e não a daquela sociedade. Então, a identidade pessoal, a própria palavra diz, ela é pessoal. Você constrói um pensamento seu, uma forma de viver sua, que é passada por aquelas pessoas que estão ali exatamente bem mais próximas de você. Pai, mãe, tios, avós, irmãos, certo? Então, essa construção dessa identidade, ela se dá por um processo, ok? É um processo, ela não é uma coisa assim que do dia para a noite, certo? Não é algo que você vai construindo, experimentando, passo a passo, da vivência, da experiência, certo? Sua, com as pessoas, com o ambiente ali onde você vive. Ok? Muito bem, pessoal. Outra experiência interessante dentro dos processos de construção das identidades dos indivíduos é o processo de construção da identidade dos indivíduos nas organizações, certo? Por exemplo, quando você está engajado em uma organização social, você tende a defender ali a ideologia daquela organização, seja ideologia política, seja ideologia somente, né, digamos assim, social, seja uma ideologia econômica,
você acaba fazendo parte de um processo de uma organização. Um exemplo claro, por exemplo, se você faz parte de um engajamento como a ONU, a Organização das Nações Unidas, você tende a defender ali os interesses e o posicionamento da ONU. De forma política, de forma social, todo o seu posicionamento segundo ela, segundo aquilo que a instituição, que a organização abraça como sendo o justo, o correto, o ético, moral a se fazer, a se falar, a se praticar. Certo? Então, esse processo de construção dos indivíduos pode ser visto de duas formas, como fonte de motivação e identificação dos servidores, funcionários em relação à organização, seja ela uma empresa, seja ela uma entidade filantrópica, como eu dei o exemplo aqui da ONU, que é uma organização mundial, que tem objetivos de pacificação, de auxílio, e outros que é, digamos assim, objeto de desejo de quem criou, de quem fundou, dos países membros que fazem parte dessa organização. Agora, se você faz parte, por exemplo, de uma empresa privada, você é convidado a abraçar essa empresa como parte dela. Certo? E aí vem a questão da motivação, da identificação dos funcionários, dos servidores, em relação à empresa, seja ela pública, seja ela privada, certo? Seja ela de que origem for. O interessante é que a gente percebe é que além do processo de construção da identidade, há um processo de construção de identificação mais amplo. Por isso nós temos aí a identificação pessoal, social e também temos a organização dos indivíduos nas organizações, nas empresas, nas entidades, nas associações, nas comunidades. Tá? Um exemplo que nós temos muito antigo é a comunidade indígena. Os seus membros ali, eles têm uma obrigação, um compromisso rígido que interfere na identidade pessoal. Por quê? Porque eles não têm como fazer parte ali isoladamente. Você faz parte de uma comunidade. E essa comunidade ela vai exigir de você uma abertura, uma participação, uma identificação com aquilo que ela defende. Outro exemplo, as comunidades brasileiras lá, os morros, eles tendem a se defender, a se organizar, como se levantassem uma bandeira em defesa deles. Outro exemplo claro, alunos. Cada aluno defende a bandeira da sua sala, da sua turma. Entende? Porque ali está presente as pessoas com quem você convive, com quem você constrói relações diariamente. Então você tende a se identificar e a criar uma identidade com a sua turma. E isso é legal, isso é produtivo. Uma sala de aula que se une, que um abraça o outro, produz mais. Isso é fato. Uma sociedade organizada, onde todos respeitam, onde todos trabalham, onde todos fazem suas partes, dá a sua contribuição para que essa sociedade seja uma sociedade produtivamente boa, essa sociedade vai se organizar melhor. Ela vai colher melhores frutos do que uma sociedade desorganizada, do que uma sala de aula desorganizada, sem coordenação, onde cada um para si, ninguém preocupa com ninguém. Essa identidade, esse processo de construção de identidades, meus queridos alunos, é fundamental para o desenvolvimento humano individual de cada um de nós. Ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Reflitam aí. Eu estou lá no nosso Gmail, estou no WhatsApp, estou aí no GR8. Quem quiser, chama lá, manda mensagem. Sempre que tiver mensagem, fazer de tudo, com o maior carinho, vou estar respondendo vocês, ok? Um grande abraço,
Até a próxima!